Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, você ouvinte da Rádio Catedral, sua emissora católica. Embora hoje seja ainda dia 15 de julho, dia de São Boaventura, o grande cardeal, o grande doutor da Ordem Franciscana, doutor Seráficos, um título bem franciscano, meus amados irmãos e irmãs. Mas vamos falar hoje sobre a Virgem do Carmo. De fato, amanhã, 16 de julho, é dia de Nossa Senhora do Carmo, e não poderíamos não falar dela sem mencionar a origem de um símbolo de fé da Igreja Católica, o escapulário. Foi ela quem o consagrou e, de certa forma, o tornou popular entre nós, católicos de todo o mundo. O nome de Nossa Senhora do Carmo está ligado à região do Monte Carmelo. Em hebraico, Carmo significa vinho, Carmelo, El significa Senhor, portanto, vinha do Senhor. Foi ali que os profetas Elias e Eliseu se refugiaram, tornando o lugar cenário de um dos acontecimentos mais importantes do Antigo Testamento. Por isso, o Monte Carmelo é considerado sagrado, em virtude das ações do profeta Elias, que em questão teve como prova de Deus, e ali se manifestou defendendo e mostrando que era o único Deus, monoteísmo ético. Também lá, os primeiros carmelitas, que eram eremitas, viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, entre os finais do século XII, meados do século XIII. Foram acusados que lá ficaram e construíram no meio de seus eremitérios uma capela dedicada à Santíssima Virgem do Monte Carmelo. Tempos depois, a ordem foi para a Europa, onde enfrentaram tempos muito difíceis. Mas foi ali que São Simão Stock consagraria a história de origem do escapulário. Tendo ido para a Inglaterra, em 1251, São Simão estava rezando e pediu um sinal de proteção a Nossa Senhora contra os seus possíveis inimigos. E ali recebeu de Nossa Senhora um escapulário com a promessa de proteção para todos aqueles que usassem. Recebe, disse a Virgem Maria, filho amado, este escapulário. Todo aquele que com ele morrer não padecerá a perdição do fogo eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto eterno. Pacto sempre eterno. Perdão. Depois desse episódio, os carmelitas ficaram conhecidos como uma das maiores ordens da Igreja. A Ordem Carmelita proveu para o mundo muitos santos importantes da história, como Santa Teresa de Ávila, além de São Simão Stock, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Edith Stein e inúmeros outros santos. Enfim, desde o século XII, então, a devoção popular a Nossa Senhora do Carmo está centrada no seu escapulário, que originariamente é formada por duas partes de tecidos ligadas por finas fitas que os fiéis leigos carregam nos seus ombros, no escápula, da escapulário. E é um resumo da devoção maior do escapulário marrom, como uma veste, um hábito, usada pelos religiosos, monges e monjas carmelitas. E é também um sacramental associado à promessa de ajuda feita por Nossa Senhora para a salvação do devoto portador. E o uso do escapulário é um caminho de salvação, mas, primeiramente, de conversão dos devotos para que possam viver uma nova espiritualidade. Originariamente, o escapulário em si mesmo significa obediência, ou seja, o jugo suave, o fardo leve de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós. Evangelho de ontem. Os monges e monjas carmelitas faziam votos de obediência, os frades e freiras,
E havia nas constituições primitivas uma penalidade para quem deixasse de usar o escapulário na ordem, porque significava que não queriam mais carregar nos ombros o peso da obediência, o leve fardo de Nosso Senhor. Segundo a doutrina, a primeira veste que se tem a notícia na história remonta ao paraíso terrestre. No livro do Gênesis, quando Adão viu que estava nu, conta-se que após a queda dos pais da humanidade, o próprio Deus lhes confeccionou túnicas de pele e com elas os revestiu. Mais tarde, Jacó também fez uma túnica de cores variadas para o uso de José, seu filho bem-amado, José do Egito. E assim as vestes são sendo citadas nestas ou naquelas circunstâncias ao longo das Escrituras. Porém, uma veste que ocupa lugar principal entre as demais é a túnica de Jesus, sobre a qual os soldados deitaram sorte por se tratar de uma peça de altíssimo valor pelo fato de não possuir costura, uma túnica inconsútil. Uma piedosa tradição atribui às mãos da Virgem Maria a arte empregada em sua confecção. Ao se darem conta, os soldados da elevada qualidade daquela peça tomaram a resolução de não rasgá-la. E aquela peça, então, que não foi rasgada por não possuir costura, é a imagem do escapulário. Os frades das freiras da Ordem Carmelita usam o escapulário de Nossa Senhora como sinal da aliança com Nossa Senhora e exprime a consagração de quem o usa a Nossa Senhora. Assim como Maria vestia o seu filho Jesus, da mesma forma Maria quer revestir também a nós, seus filhos adotivos, pois toda a humanidade, simbolizada no discípulo amado, entregue por Jesus aos cuidados de Maria, diante da cruz, quando os soldados, dividindo a cruz, a túnica, tomando sorte sobre ela, Jesus diz ao discípulo: mulher, eis o teu filho, filha Isaías é tua mãe. E ao longo dos séculos, gerações e gerações de católicos, sobretudo os religiosos e leigos consagrados carmelitas, difundiram essa santa devoção mariana por todo o mundo, tornando-a uma das devoções mais difundidas. Para os seus defensores, o escapulário é uma poderosa ajuda espiritual, conferida através de Nossa Senhora para aqueles que vivem em estado de graça e um valioso instrumento para converter os pecadores. Que Nossa Senhora Virgem do Carmo interceda por todos nós. Que nos revistamos de Cristo e, usando o escapulário, pensemos como São Paulo: vós todos não vos conformais com o mundo, mas transformai o mundo a partir da vossa vida. Um bom fim de semana para todos nós, meus irmãos e irmãs, e a todos, pela intercessão da Virgem Maria, Senhora do Carmo, e São Boaventura, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até segunda-feira, se Deus quiser, fiquemos todos na paz do nosso Deus que é 10. Ouçamos um belo hino mariano nessa preparação para a festa da Virgem do Carmo. Um abraço a Frei Júlio, que nesse fim de semana celebra seu aniversário sacerdotal. Recordação ao amado Frei Sisto e amado Frei Gatângelo, que do céu celebram as suas festas, recebam o nosso abraço. Até segunda-feira, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém.
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.